tentar ver essas duas questões finais do capítulo 4, que são dissipação de energia em condutores, né? Dissipação não. O título correto, corrigido nas notas aí, certo? Seria intercâmbio, tá? Intercâmbio de energia. Essa formulação serve tanto para dissipação quanto para ganho, né? Então, em condutores, quando ele fala condutores, são regiões que conduzem, não precisa ser material condutor, né? Mas em regiões que tem, ou possa ter capacidade de conduzir, tá certo? Um gás ionizado, por exemplo, pode ser um condutor, né? E finalmente, problema de barulho de fronteira em meios condutores. Então a gente quer determinar, né, numa região que haja condução elétrica, qual é a troca de energia entre o campo aplicado e os portadores de carga, certo? Deixa eu falar aqui. Então, deixa eu abrir aqui esse que é fechado, né? A situação é essa aqui. Passar essas transparências aqui. Dá para ver, né? Eu acho. Então essa é a situação, né? Nós temos aí nós temos um material condutor, né? Esse material tem aí um volume V, né? E o que a gente quer saber? A gente vai pegar um pedaço desse volume ΔV e analisar para esse pedaço de volume, tá certo? Que tem portadores móveis, né? Sob a ação de um campo E, que está aqui, certo? Campo elétrico. Qual é a troca de energia? Qual é o trabalho realizado pelo campo? Né? Sabendo isso, a gente pode calcular a taxa com que esse trabalho é realizado e calcular a potência elétrica, seja ela dada pelo campo, os portadores, seja ela dada pelos portadores para o campo. Não importa. Certo? Dependendo do sinal desse trabalho, se vai ser positivo ou negativo, o trabalho positivo é realizado pelo campo, o trabalho negativo é realizado pelos portadores. Certo? Então essa é uma questão importante, não deve esquecer, né? Existem meios em que isso pode acontecer, em que o portador é quem dá energia para o campo. Então se inverte. Certo? Então observe, né? Nós temos aqui o elemento de volume ΔV, ele está na coordenada X, aqui não está mostrando direito, certo? X é a posição dele. E no instante dt ele move dx, né? Está pequeno aí, certo? E vai para esse ponto de coordenada x mais dx, né? Então, vou desenhar aqui no quadro. Eu vou saber que esse quadro era tão pequeno assim. Ah, não, tem aqui em cima também. Esse quadro é pequeno, certo? Então você tem um elemento de volume, né, de um condutor como um todo, ΔV, o centroide desse volume de carga, certo? É x, e no tempo dt ele vai parar no ponto x mais dx, sob a ação aí de um campo, né? Existe um campo material, né? Campo E. Então, para esse volume do material, existe um trabalho realizado. Para o volume total, existe a soma desses trabalhos realizados. Certo? Eu vou considerar só o trabalho realizado para deslocar esse volume de dx. Né? Então observe, né? Vamos fazer um... Então, veja, o trabalho realizado no volume, ele vai chamar de WE. Certo? Trabalho total, certo? O trabalho realizado no elemento ΔV vai chamar de ΔWE. Então, para você, o trabalho realizado nesse volume, simplesmente para deslocar
né? Ou seja, se você quisesse considerar, né, em toda a trajetória, certo? Do início ao fim, certo? Você teria um trabalho total delta WE, que seria a integral da força sobre o volume, né? Esse aqui é o caminho, certo? Essa aqui é a trajetória, né, através da qual o volume vai se deslocando ao longo do espaço, né? Então você tem um campo elétrico, tá certo? Deslocamento é dx, né? Para cada força tem uma força elétrica. Então F escalar dx seria a integral disso em toda a trajetória, seria o trabalho realizado só nesse volumezinho do material, certo? Integral nesse caminho C de força elétrica escalar dx, certo? É assim que a gente faria, certo? Só olhando para esse volume, a gente olha, vai do começo ao fim desse volume dentro do material, vê a trajetória total e calcula o trabalho só realizado nele, no ΔWE, certo? Ou seja, o trabalho diferencial para deslocar de ΔX e dx, então é o diferencial disso, é simplesmente esse núcleo aqui, se integrando, ou seja, trabalho diferencial para deslocamento, né, dx apenas, né, seria uma diferencial dessa quantidade, ΔWE, que é igual a produto escalar de F com deslocamento dx, certo? Tá bom? Seu trabalho total para chegar do começo ao fim da trajetória, e para deslocar de dx é só isso aqui, só esse pedacinho, certo? Tá? Força elétrica quem é? A força elétrica é a carga que está no volume, que é ΔQ. Observe que esse delta tem a ver com o tamanho do volume, certo? Esse delta, o D tem relação ao deslocamento do tempo, certo? Então, ΔQ vezes o campo elétrico, que por sua vez, né, densidade de carga, né? Vou botar o amarelo de novo. Densidade de carga, ΔV vezes V, né? Então aí nós temos o trabalho diferencial, que está aqui em cima é diferencial de ΔWE, é igual a botar assim, certo? Rho dx escalar ΔV, certo? Então isso é realizado a uma taxa que é isso aqui desloca no tempo dt, certo? É uma taxa de dt disso aqui, tá? Então isso aqui vai ser dx dt. X é a posição média do volume, dx dt é a velocidade média do volume. Então você tem essa taxa. Eu posso trocar as posições aqui, tá certo? A diferencial dessa quantidade, dw dt, igual a ρ, velocidade média do volume, escalar ΔV. Tá? Então nós identificamos o ρv com quem, pessoal? Da aula anterior. Porque a análise teórica que a gente fez de transporte de carga, né? Velocidade média vezes a densidade de carga nada mais é do que a densidade de corrente. Tá? Então, sai as grandezas mecânicas, entra a grandeza elétrica, que é a densidade de corrente. Isso aqui é potência elétrica dissipada em todo o volume. Isso aqui é o pedaço da potência elétrica dissipada só no volume ΔV. Tá? Então, tem uma quantidade que é a PE, potência elétrica dissipada não, intercambiada no volume como um todo. Diferencial dessa quantidade vai ser produto escalar de J com E ΔV. Ou seja, então a gente chega nessa expressão importante, né, que dá esse processo, né? A diferencial da potência elétrica no volume é o produto escalar de J com E
delta V, né? Então, se eu quiser calcular a potência no volume, agora eu posso esquecer o delta, posso usar a letra D usada para diferencial, né? A potência elétrica dissipada no volume como um todo, dissipada não, intercambiada, né? Trocada entre campo e portadores no volume como um todo, vai ser integral de volume dessa quantidade. Então, essa expressão geral que vale qualquer que seja a natureza do material, não importa. Você tem que definir a densidade corrente e o campo elétrico e calcular essa integral. Tá? Qual o significado dessa integral aqui? Tá? Se J escalar E for positivo, isso é o que acontece em condutores convencionais, no material condutor, né? Ou seja, se E está no sentido, J vai no mesmo sentido. Certo? Tá? Isso quer dizer que o campo realiza trabalho para manter aquela velocidade média constante. Né? Tá? Então, a gente mostrou isso na aula anterior. Né? O campo aplicado, o material atinge a velocidade de arrastamento, a velocidade de drift, né? E o campo fica realizando trabalho para manter essa velocidade constante. Certo? Por quê? A energia que ele dá é dissipada pelos portadores quando eles se colidem com a rede. Então, é um processo em que a energia que entra é igual à energia que sai, que é dissipada. Certo? Então, a potência é dissipada de fato. Né? Então, isso aqui em meios passivos, né? Isso acontece. Certo? Meios passivos. Existem meios em que eu posso artificialmente fazer com que essa condição seja dessa forma aqui. Certo? Então, meios que têm essa característica são meios que a gente pode chamar de meios ativos. De alguma forma, algum artifício, certo? Físico, eu posso manter essas direções em sentidos opostos. Certo? Se eu conseguir esse artifício, eu vou ter o quê? A potência elétrica é negativa. Quer dizer o quê? Né? Os portadores agora fornecem energia para o campo. Certo? Esse é o processo inverso. Você amplifica o seu campo. Certo? Isso é feito em micro-ondas, por exemplo, em lasers de elétron livres, que você pega, por exemplo, num acelerador linear, certo? Você faz com que os elétrons assumam uma trajetória desse tipo, certo? Você tem a densidade corrente, né, que a corrente faz isso aqui, e o campo eletromagnético também faz isso. Você simplesmente defasa essas quantidades de forma que J escala E se mantenha negativo. Você tenta defazer essas formas de onda, né, entre o campo eletromagnético e densidade corrente, tal que quando o J está assim, o E está para baixo, certo? Ao longo do espaço, ao longo do comprimento. Você não consegue fazer isso por um longo percurso. Até tem um certo comprimento de interação que você consegue manter essa condição. Então, durante esse trajeto, tá certo, em que esses vetores estão orientados opostos, a corrente está fornecendo energia para o campo, e o campo sai amplificado lá de lá. Certo? Isso é entendido basicamente a partir dessa expressão simples que a gente derivou aqui. Basta jogar o sinal do produto escalar de J com E. Tá? Ok? Um exemplo rápido aqui, né? Exemplo. Considera aí um condutor cilíndrico, né? Suponha que você tem um condutor cilíndrico, né? Admite que a densidade corrente é uniforme, né? Comprimento L, seção transversal S, né? Corrente I, uma diferença potencial aplicada a V, né? Qual é a potência dissipada desse condutor? Bom, vamos usar a formulação eletromagnética. Admita que a densidade corrente, bota aqui um eixo Z, por exemplo, certo? Então a corrente flui ao longo do eixo Z. Admita por simplicidade que a densidade de corrente
constante. Ou seja, se ela é constante, ela simplesmente é a corrente de unidade área, né? E está na direção Z, então vamos dizer que J seja dado para a expressão simples I sobre S a Z. Tá? Bom, o campo elétrico dentro do condutor vai ser o quê, né? Aproximadamente a queda de potencial desse cilindro, né? Mais ou menos, né? Só uma estimativa, certo? A queda de potencial por unidade de comprimento, né? É mais ou menos o campo elétrico, certo? O campo elétrico seria V sobre L a Z, né? Então vamos calcular a potência dissipada no condutor, certo? Se eu calcular, então, por escalar J com E, integral de volume, né? A potência dissipada vai ser, nesse caso, dissipada porque é um condutor convencional meio passivo, ele esquenta, né? A gente sabe disso. Integral de volume, digamos 0 a L dz, integral a seção transversal da A área, certo? J escalar E, ou seja, I sobre A Z, escalar V sobre L a Z. Você tem então VI, aliás, isso aqui é S, né? Desculpa. Chamei a área ali S, né? Certo? Então cancela. A integral cancela. AZ escalar Z dá 1, potência elétrica igual a quem? Diferença de potencial vezes a corrente. Vocês já esperavam, certo? Mas qualquer formulação eletromagnética, não só para circuito, mas para qualquer outra coisa, a gente usa essa formulazinha, certo? Inclusive para meios ativos, né? A gente tem que saber a fórmula básica, de onde vem essas. Isso aqui é um caso particular de uma forma mais geral, que serve tanto para dissipação como para amplificação, certo? Muito bem. Bom, finalmente eu gostaria de esse quadrinho está tão pequenininho, né? Para concluir esse capítulo, né, a gente vai falar sobre problemas de valores de fronteira em meios condutores. Para a gente falar disso, o elemento essencial, né, em meios condutores, né, você vai ter superfícies que impõem uma diferença potencial, né? Está generalizando aqui, você pode ter várias superfícies, V1, V2, né? Geralmente os problemas são assim, certo? V3, V4. E um meio condutor, certo? Quer dizer, um meio homogêneo cuja propriedade é a condutividade elétrica, sig. E a pergunta é, qual é a corrente que flui nesse sistema, né? De forma mais simples, vou considerar aí uma situação mais simples, 2 eletrodos, tá certo? Formato arbitrário, né? Vamos botar a diferença potencial de V volts, botar V no eletrodo e aterrar do outro, né? E a pergunta é, qual é a resistência elétrica dessa estrutura, tá certo? Dessa estrutura que tem uma condutividade sigma entre eletrodos. Você quer saber então qual é a corrente que sai de um para o outro, né? Quer saber essas, tá mal desenhado, né? Quer saber essa corrente total, medir essa corrente, você vê a corrente que atravessa a seção transversal aí, dividir V por I, você tem a resistência elétrica, certo? Mas para fazer isso, você tem que saber como é que o campo se distribui aqui dentro. Quem é a densidade de corrente, que a partir dela você determina a corrente. Então, essa é a essência do problema de valor de fronteira em meios condutores. Um regime que a gente chama estacionário, deixa eu só escrever a equação que governa a densidade de corrente, né? Divergente de J mais d-ρ dt igual a 0, que a gente chama de regime estacionário. É aquele em que não há flutuação no tempo da densidade de carga, certo?
dρdt igual a zero. Né? Na realidade, no meio condutor, quando você tem fluxo de corrente, a carga também, a carga total é zero, certo? E os elétrons que se movem num condutor convencional têm os íons na rede fixos. Se somar, pegar um volume e calcular a carga nesse volume, vai dar zero. Então a densidade de carga seria zero também, certo? Mas rigorosamente esse é o que descreve o regime estacionário, né? Isso aqui igual a zero, ou seja, divergente de J igual a zero. Então essa é uma primeira equação que governa o problema de valor de fronteira em meios condutores. Divergente de J igual a zero. Certo? A primeira equação é essa. Uma das equações, né? É como se tivesse uma equação equivalente a uma equação de Maxwell para a eletrostática, né? Na eletrostática nós não temos divergente D igual a ρ, né? Em meios condutores nós temos essa equação aqui no regime estacionário, certo? A segunda equação é uma equação que é satisfeita pelo campo elétrico. O campo elétrico é irrotacional. Tá? E no meio homogêneo, linear, homogêneo, isotrópico, J igual a sigma E. Ou seja, problemas de valor de fronteira em meios condutores são governados por essas equações aqui. Tá? O campo é irrotacional, existe uma densidade corrente que é sigma E, e essa densidade corrente satisfaz essa equação. Tá? Então, qual é a equação diferencial que governa o problema de valor de fronteira em meios condutores? Bom, vamos lá. Então, dessa equação, nós obtemos o que, né? Pode ser escrito como menos gradiente de uma função potencial, certo? Dessa equação J igual a sigma E, você tem menos sigma gradiente de φ, daí a gente joga na equação do divergente de J. Você vai ter aí divergente disso aqui, né? Divergente de J. Vai ser divergente. Isso aqui sendo homogêneo, isso sai da operação derivada. Então fica divergente do gradiente que dá Laplaciano. Então a equação que governa seria divergente de J igual a zero, ou equivalentemente, Laplaciano de φ igual a zero. Certo? Oi. Pode mandar, por favor, que eu não ouvi. Porque essa é a definição que dá o significado físico para φ em termos de energia. Foi assim que saiu naturalmente. Quando começou a derivar lá na eletrostática do campo elétrico, certo? Ele tinha menos uma integral, né? Que ele chamou de potencial. Para manter essa mesma condição, a gente escreve desse jeito. Podia botar mais. Essa função potencial seria menos da energia. Teria outro significado, entendeu? Ele sempre usa menos, de forma que o campo elétrico sempre aponta no sentido de queda de potencial e não no sentido de aumento de potencial. Sempre vai ter essa convenção, sempre vai ser isso, certo? Podia mudar o sinal e mudar toda a minha eletrostática e dizer que o campo aponta no sentido de aumento de potencial. Se botasse mais aqui, certo? Tá? E potencial seria menos energia. Tá? Mas para manter essa convenção, a gente continua com um sinal negativo. Ou seja, em problemas de valor de fronteira em meios condutores, o potencial satisfaz a equação de Laplace e não a de Poisson, certo? De Laplace. Porque no meio condutor, né, neutro, mesmo conduzindo, a densidade de carga é zero na realidade, certo? Por isso que aparece um zero do lado de lá. Apesar de haver condução, apesar de haver movimento de carga, esse movimento se dá no regime estacionário, né? Não existe o efeito de propagação eletromagnética que ocorreria se dρdt é diferente de zero. Não existe esse efeito e também a densidade de carga é sempre zero. Então, todo problema envolvendo condutores é um problema de resolver a equação de Laplace que a gente sabe como resolver. Todos os métodos que nós desenvolvemos anteriormente podem ser aplicados aqui, certo? Ok? Então, vamos fazer exemplos, certo? Bom, só falta um detalhe, né? Eu preciso de duas condições de contorno para resolver problemas aqui, certo? Uma é a continuidade potencial, que nós já sabemos. Potencial é contínuo. Falta uma.
Uma tem que sair dessa equação aqui, certo? Ok? Então vamos analisar aqui. Na verdade, vamos botar a equação original para derivar a condição de contorno geral e depois a gente particulariza. A equação original é essa aqui, ó, divergindo de J menos d rho f d rho dt, ou a forma integral equivalente, que é aplicando o teorema de Gauss. Isso aqui vai dar fluxo de J, que é a corrente elétrica, né? E a forma correta é menos a derivada total da integral da densidade de carga, certo? Essa é a forma original. Precisa de consideração da carga, é esse aqui. Quando não há flutuações, isso aqui vai dar zero, a condição de contorno fica simples, mais simples. Vamos derivar a condição geral. Então, suponha que você tenha meios 1 e 2. A gente vai aplicar a mesma coisa que a gente fez para o caso do vetor D. Pega um cilindrozinho, altura H, base ΔS, N é o vetor que vai de 1 para 2. Certo? Tá? Então, a gente imagina que esses meios são condutores, você tem a corrente J1 do lado 1 e J2 do lado 2. Tá? Vamos ainda manter a condição que as coisas flutuam no tempo. Certo? Só para a gente ver com a condição geral, depois de particulariza. O que a gente faz? Limite dessa expressão quando H tende a zero. Certo? Tá? Mesma coisa do lado de cá. Dessa expressão aqui todinha. Certo? Esse limite, na verdade, passa para aqui para dentro. Tá? Certo? Então, a gente já fez isso antes, né? Isso aqui vai dar um termo que tem a ver com a integral na superfície lateral, que vai para zero no limite. Resta apenas o fluxo da tampa de cima menos o fluxo na tampa de baixo. Então, do lado esquerdo, esse limite já dá, certo? N ΔS, produto escalar, com J2 menos J1. Isso aí, na realidade, é o quê? Fluxo na tampa de cima, para fora do volume, mais o fluxo na tampa de baixo para fora, que é menos N na tampa de baixo. Certo? E do lado direito vai dar menos DDT, né? No limite de quando H tende a zero, a integral de ρ dV. Se esse limite existir, é porque existe uma carga de superfície, né? Como a gente fez também no caso do vetor D. Isso aqui daria ρS ΔS no limite. Se você faz H tender a zero, fica só a carga de superfície vezes a área. É o limite desse conceito. Isso aqui é o quê? Carga, né? Isso aqui é carga. Então, o limite da carga que tiver na superfície se existir. Se não tiver carga na superfície, dá zero. Tá? Então, isso aqui vai dar... Como eu não tenho a derivada agora, a minha geometria é fixa, eu ainda posso fazer isso aqui, menos DDT. Posso botar assim se eu quiser, tá certo? Tá? Então você tem N ΔS, produto escalar, né? J2 menos J1, igual a isso. Essa derivada, se a geometria variasse, né, se ficasse variando a área, tá certo? Eu teria que levar em consideração essa derivada aqui. Eu vou fixar a geometria, né? Então isso aqui vai ser derivada parcial só do ρS. Certo? Então o ΔS cancela, né? Nós ficamos com a equação válida no contorno, certo? Vou voltar para cá. Tá, interface. Se existir uma densidade de carga ρS nessa interface, vai haver, e se ela variar no tempo, obviamente, né? Uma descontinuidade na componente normal do J. Né? Essa é a condição do contorno mais geral. Né? Existe variação no tempo da carga de superfície se houver descontinuidade na componente normal. Né? Se houver flutuação no tempo dessa distribuição de carga de superfície, vai ter descontinuidade na componente normal. Tá? Isso aqui é geral, né? Vale qualquer caso. Certo? Nosso caso específico não há flutuação no tempo, certo? Então, no regime estacionário,
condição de contorno equivale à condição simples, né? É o que? J normal é contínuo. N escalar J2 igual a N escalar J1, se quiser. Tá? Se a componente normal de J é preservado. Exemplo, né? Suponha que você tenha um meio condutor e aqui um dielétrico, isolante, certo? Condutor, né? Certo? Quer dizer o seguinte: se aqui J vale zero, né, o dielétrico, o J normal do lado de dentro é zero. Então, as linhas de corrente vão fazer o quê? Fazem isso aqui, ó. Tangenciam no máximo, elas não podem cruzar, não pode ter nenhuma projeção normal. Então, se você tiver condutor, certo? Isolante, a corrente tem que fazer isso aqui, certo? Você não pode ter corrente fazendo isso, né? Porque ela teria violaria a condição de contorno, que é isso aqui, né? Se J é igual a zero do lado de lá, N escolar J é zero, então J normal do lado de dentro é zero. Então a linha de corrente tem que ser tangente à superfície, certo? Ela tangencia a superfície, não cruza, né? Uma segunda consequência importante dessa condição de contorno, que eu gostaria de explorar, para vocês entenderem bem, que é importante em interconexões entre semicondutores e condutores, né? Só quando faz circuito integrado, soldam, né? Fazem solda contato de ouro, certo? De alumínio em semicondutores, condutor com condutor, mas é importante ver que isso gera capacitâncias parasitas, certo? Vamos ver a partir dessa condição de contorno, né? É isso que faz com que as coisas diminuam a velocidade, né? Quanto mais capacitâncias parasitas no circuito, no chip, tá certo? Menor a velocidade do chip, né? Então, de onde vem essas capacitâncias parasitas, dessas interconexões? Vem dessa condição de contorno, certo? Então, suponha que você tem aí uma corrente que cruze dois meios de propriedades distintas, certo? Vamos dizer que esse meio aqui tem a condutividade. Isso aqui é o exemplo que eu quero fazer é isso aqui. Você tem aqui um condutor e um outro de outra propriedade diferente, certo? Você faz uma solda aqui. Ou então você tem um semicondutor que conduz e um condutor, que tem propriedade de transporte diferente, certo? Condutividade e permissividade distintas, né? Então esse meio aqui tem uma permissividade epsilon 2, condutividade sigma 2. Esse aqui é epsilon 1, sigma 1. Os tempos de relaxação nesses meios são simplesmente epsilon sobre sigma em cada caso, né? Tal 2 igual a epsilon 2 sobre sigma 2 e tal 1 igual a epsilon 1 sobre sigma 1. Aliás, desculpa, é o contrário, né? Confundi aqui. Quanto maior a condutividade, menor, não está certo. Quanto maior a condutividade, menor o tempo de relaxação. Então, sigma está embaixo, certo? Melhor condutor, mais rápido o processo de ir para a superfície das cargas de volume, né? Então, o tempo de relaxação, ou seja, tem essa propriedade e tem essa aqui que condensa essas duas numa só, né? Então, meio distinto. Suponha que você esteja cruzando, né, essa interface entre dois contados, dois condutores, um contado de dois condutores. Aqui você tem a densidade de corrente J1 e aqui J2, certo? Ao mesmo tempo, você tem campos nessas duas regiões, né? Como essa figura está carregada, eu vou chamar isso aqui de 2, isso aqui de 1, certo? No meio 1, o vetor D é D1, no meio 2 é D2, certo? Então vamos usar as condições de contorno e ver o que acontece. Bom, J normal é contínuo no regime estacionário, certo? Então, N de escalar J2 igual a N de escalar J1. Né? Para condição de contorno. A outra é que o D normal é descontínuo, porque tem epsilon diferentes. Tudo isso existe ainda, o vetor D existe nas duas regiões. É descontínuo de uma quantidade que é a densidade de carga de superfície que pode existir aqui, certo? Mesmo que não varie no tempo, mas pode ter uma densidade de carga superficial. Pode admitir que ela exista, certo?
Então, ela vai ser a responsável pela descontinuidade do D normal, ou seja, OS, se existir, vai ser N escalar D2 menos D1. Vamos às relações constitutivas. J igual a sigma E, D igual a epsilon E. Certo? Nas duas regiões. Então, J igual a sigma E, que é igual a D sobre epsilon, ou seja, J igual a sigma E, que é D sobre epsilon. Sigma sobre epsilon D. Ou, se você quiser, 1 sobre o tempo de relaxação vezes D. Então, observe que eu, nessa formulação, tá certo? Eu consigo aí, ou seja, na realidade, J igual a 1 sobre tal D, quer dizer que D é igual a tal J, né? O D é o tempo de relaxação vezes J. Certo? Eu posso jogar agora nessa condição de contorno. Né? O que eu obtenho? Carga de superfície igual a N escalar D2, que é tempo de relaxação 2 J2 menos tempo de relaxação 1 J1. Só que N escalar J2 igual a N escalar J1, certo? Tá bom? Condição do contorno, né? A original, certo? Tá aqui, ó. Isso aqui eu posso dizer que é um N escalar a J normal, certo? Então, J calculado do isolado é o mesmo na interface, vale J, certo? Então, isso aqui vale NJ2 é NJ, NJ1 é NJ, ou seja, NJ em evidência, você fica com OS igual a diferença dos tempos de relaxação J normal. Tá? Então, esse é o resultado que a gente obtém. Se os materiais têm propriedades distintas de condução, representados aqui só por um parâmetro simples, que é o tempo de relaxação, essa diferença de tempo de relaxação é que determina a quantidade de carga na superfície. Quantidade de carga na superfície quer dizer que você forma capacitores, certo? Imagine que você tem aqui um contato, vou fazer uma coisa bem simples aqui, contato, certo? Outro contato aqui, digamos que aqui o tempo é tal 2, né? Aqui é tal 2 também, certo? Você bota entre os dois cujo tempo de relaxação seja tal 1. Certo? Flui a corrente entre esses dois contatos, certo? Suponha que J for nesse dia que eu estou mostrando aqui. Né? Suponha que tal 2 seja maior que tal 1, por simplicidade. Então, quer dizer, por essa equação aqui, que vocês estão olhando, aqui vai ter uma carga de superfície, OS, nessa interface, maior que 0. Certo? Na de baixo vai ter o quê? OS menor que 0. Certo? O que é isso aqui? Uma carga ρS vezes A, né? Aqui não tem carga nesse volume, tá certo? Porque é um meio condutor, a gente falou que o meio condutor estacionário não tem carga. Você tem uma placa, tá certo? Um dielétrico no meio, que é uma permissividade desse meio, tá? E aqui você tem uma carga Q e uma carga menos Q. Se você calcular, eu deixo para vocês fazer isso, essa diferença potencial, vocês vão ver que isso tem a ver, essa capacitância pode ser calculada, né? Carga sobre diferença potencial, e vocês vão ver a conexão direta entre a corrente que flui, a capacitância e esse tempo de relaxação. Mas isso aqui é importante, o simples contato elétrico em materiais com tempo de relação diferente, distintos, cria capacitores nessas várias pontos de contato, certo? E eles que fazem com que a velocidade do ciclo diminua, porque capacitor age como um filtro, né? Diminui, ele suaviza as excursões do sinal. Okay? Pode ser só um parênteses que a gente abriu, vamos fechar e continuar a discussão original, mas isso é importante, principalmente quem é engenharia de computação e mexe com, né, para ver a limitação de velocidade de onde vem, uma delas é essa aí. Muito bem. Então, voltando, né? Em resumo, problema de valor de fronteira em eletrostática, aliás, em meios condutores, podem ser formulados da seguinte forma. Primeiro, resolve a equação da Laplace da região, coisa que sabemos fazer já.
Os mesmos métodos que nós utilizamos podem ser usados, certo? Se for várias regiões condutoras, resolve cada região e utiliza as condutoras de contorno. Obtida a força potencial, obtém diretamente a grandeza que você quer, que é a densidade corrente, que é quem? Menos sigma gradiente de φ. Determina qual é a seção atravessada, calcula a corrente como integral nessa seção atravessada pela corrente, chamada de S, J escalada é S. Ou seja, você calcula a corrente que vai do eletrodo positivamente carregado para o negativamente carregado. Então aí você determinou. Você sabe os potenciais dos eletrodos, sabe a diferença potencial, divide pela corrente, você tem a resistência elétrica. Você obtém diretamente a resistência por uma razão, né? Entre outras coisas, né? Uma das possibilidades de obtenção de informação é a resistência elétrica. Sabe? Ok? Vou fazer alguns exemplos aqui, 2 exemplos básicos, né? A gente vê como isso pode ser. Como a gente pode fazer esse problema, né? Exemplo. Considere aí um cabo coaxial, né? Por exemplo, né? Vou fazer aqui. Engraçado, não está fazendo. Se eu faço assim, certo? É que eu não consigo ver as minhas opções aqui, eu não quero mexer para não. Down, né? Para fazer o movimento, porque eu não consigo fazer. Eu não sei qual é a técnica, mais qual é a técnica. Assim. Temos aí cabo coaxial, certo? Você tem 2 eletrodos, né? Então vamos agora fazer a mão aqui. Cabo coaxial que vai, né? Ao longo de uma direção. Esse aqui é o eletrodo central, né? Aí lá. Eletrodo externo, aí o B. E aí você tem um meio que, em princípio, com o cabo coaxial, ele tem que ter um meio isolante entre os 2 eletrodos. Mas esse meio não é perfeito, certo? Tem uma certa condutividade em cima, né? Então a pergunta é qual é a resistência e o comprimento L desse cabo, né? Certo? Qual é o vazamento de corrente entre esses dois eletrodos se eu submeter a uma diferença potencial V? Né? Certo? Então esse vazamento de corrente vai aumentar com a corrente, com o comprimento, né? Quanto maior o comprimento, maior esse vazamento. Então vamos determinar isso com o comprimento L. Então nós temos a estrutura, em princípio, para simplificar, seção transversal uniforme infinitamente longa, né? Sabendo só isso aqui, não precisa saber mais nada, certo? A questão da corrente não envolve permissividade, só condutividade. Então nós temos um problema. Esse cabo está lá parado, certo? Para me determinar as propriedades dele, eu simulo uma aplicação de um potencial V, por exemplo, num eletrodo e até o outro. Tá? Eu vou determinar então qual o fluxo de corrente, né, dadas essas condições entre os 2 eletrodos, e calcular a corrente elétrica que atravessa. Então vamos fazer isso. Tá? Então nós temos aqui um problema de valor de fronteira, né, de uma região olhando a seção transversal, né? Um
um eletrodo positivo, tá certo? Raio A, eletrodo aterrado de raio B. Tá? Mas você olha para esse problema aqui, você simplesmente vê o problema em que o potencial aqui é V e aqui é zero, certo? Qual é o potencial aqui dentro? Se é um problema em que o potencial, nós já sabemos por simetria, depende só da variável radial cilíndricas. Se nós resolvermos isso, nós sabemos que a solução geral é da forma para esse problema, função logaritmo, né, mais uma constante. E se aplicar as condições de contorno, isso aqui vai dar V log de B sobre R. Né? Basta por inspeção verificar. Né? Isso aqui é essa forma aqui, certo? É igual a B da zero. E falta é igual a da log de B sobre A vezes B, então divide por log de B sobre A. Aí você tem o resultado correto, certo? Isso aqui é exatamente essa forma aqui. Unicidade, então, é essa solução. Obteve a solução potencial, vamos determinar agora. Observe que eu não precisei usar a condição de contorno para o J, porque eu não tenho mais de um meio homogêneo, certo? Eu tenho um. Tá? Então não apareceu a condição de contorno do J, só para o potencial já está resolvido o problema. Certo? Vou apagar isso aqui. Então já está resolvido o problema para o potencial. Próxima etapa, calcular a densidade de corrente. A densidade de corrente é o que, né? Menos sigma gradiente de φ. Tá? Sempre, né? Então, gradiente de φ é derivada do log de R, que é V log de B menos V log de R. V log de B é uma constante, né? Derivada da constante da zero. Então, log de R é derivada 1 sobre R, né? Vai dar menos 1 sobre R com menos dá mais, ou seja, J é igual a sigma V sobre R log de B sobre A, que é a derivada do termo menos log de R com esse menos aqui, certo? Daí falta o que aqui? A R, né? A R, certo? Determinou a densidade de corrente, agora o que a gente faz? Vamos calcular a corrente. Cadê? A corrente que flui do eletrodo positivo para o negativo. Ou seja, pega uma superfície cilíndrica, né, de comprimento L. Vou mostrar só a seção transversal dela. Vou botar lá, concêntrica. Mais ou menos aí, certo? Essa superfície cilíndrica tem um raio R, né? Eu vou calcular o fluxo de corrente através dessa superfície, certo? Se vocês olharam a figurinha aqui, né? Essa superfície, ela teria aí, olhando aqui, certo? Um comprimento aí. Estou exagerando aqui, mas só mostrando só uma já integrada, um pedaço integrado, mas isso aqui teria um comprimento aí, DZ, né? E um elementozinho desse aqui, um arcozinho desse, tem um comprimento R de φ, certo? Então, o elemento de área dessa superfície, olhando assim, seria ds igual a R de φ, né? Que é o arco, vezes dz, que é o comprimento ao longo cabo AR. Tá? E é isso que a gente quer calcular. Qual é o fluxo através dessa superfície num comprimento L? Isso tem a corrente. Tá? Cadê ela? Aqui, né?
Assim ele quer fazer, né? Integral, a corrente que flui, né? Esse integral de 0 a L, integral de 0 a 2π, J escalar o ds, que é R dφ dz a R, né? Você vai ter o que, né? A R escalar R dá 1. Isso aqui não depende de Z, então a integral de Z é fácil calcular. Também não depende de φ, então a integral em φ é fácil calcular. E esse R cancela com esse R daqui. Então vai dar o que integral? Vai dar 2π L, né? Porque o R cancelou. Vezes isso aqui sai também, que a R escalar R dá 1. Né? 2π L, você tem aí a corrente elétrica, que dá 2π sigma LV sobre isso, né? Ou seja, a corrente elétrica vai ser 2π sigma LV, né? Sobre logaritmo. Certo? Então você tem a resistência desse comprimento aqui, né? V sobre I, chamar de Z, né? Vai ser o que, né? Log de B sobre A, 2π sigma L. Tá? Ou seja, a resistência vai diminuindo à medida que você aumenta o comprimento. Né? Porque flui mais corrente. Né? Você pega mais corrente. Você aumenta o cabo, certo? Aumenta o cabo. Menos diferença potencial, mais corrente vai passando. Vai aumentando a quantidade de corrente. Mas a resistência vezes comprimento é constante, certo? Então ZL é um parâmetro constante. Então no cabo coaxial você mede a resistência vezes comprimento, não a resistência por unidade de comprimento. Ou a condutância, que é o inverso da resistência, por unidade de comprimento, certo? Ou a resistência vezes comprimento, que seria log de B sobre A dividido por 2π sigma. Cabo coaxial, certo? Esse é um exemplo de aplicação de controle de contorno. Só para vocês não se ligarem, tá certo? Que, por exemplo, se eu fizesse um problema desse tipo aqui, parecido com esse, né? Só que o meio agora, vários meios. Oi. Diminui. Por quê? Porque mais corrente é V sobre I, né? V é constante, certo? A diferença potencial é constante. O cabo bem comprido mantém a diferença potencial constante ao longo do cabo, certo? Então, quanto mais comprimento de cabo, mais corrente flui entre os dois eletrodos, certo? Não é assim que está medindo, não é assim, certo? É o vazamento que está medindo. Então, V sobre I diminui. Mais corrente está fluindo entre os dois eletrodos. Certo? Hã? A resistência é menor, mas não quer dizer que a resistência do cabo é pequena, não. Porque a resistência do cabo, que a gente está falando assim, quando ele flui para lá, certo? Isso se chama vazamento. O vazamento aumenta, certo? Então a resistência diminui. Não quer dizer que a potência dissipada diminui, não. Quer dizer que a potência dissipada, se vocês calcular a potência dissipada, vai aumentar com o movimento, certo? Não vai diminuir. Certo? Porque é VI, né? V vezes I. I não aumenta com o movimento, né? A corrente vazada aumenta com o movimento. V vezes I aumenta. A potência aumenta. A resistência diminui porque você tem mais corrente para menos potencial.
Então, esse é o vazamento entre os dois condutores. Sempre aumenta a potência dissipada, de qualquer forma. Quer dizer que diminui. Pessoal, então, só para vocês perceberem aqui, se eu tenho aqui uma situação, né? E tenho mais de um meio homogêneo, por exemplo. Está circular ainda, tá, pessoal? Aqui não tem esse problema de... A minha tela está casada com essa tela aí, por isso não tem mais problema de dimensão. Tá? Então veja, se você tem aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eletrodo, esse aqui é um eletrodo, certo? Raio A, né? Daí você tem aqui uma região homogênea com continuidade sigma 1. Aqui continuidade sigma 2. Aqui aterrado, por exemplo, aqui o potencial V. Então o problema agora envolve uma interface, certo? Aquela coisa que a gente falou anteriormente, né? Então você tem o quê? Nas condições de contorno, você vai ter duas soluções gerais. A2 log de R mais B2. E aqui A1 log de R mais B1. 4 incógnitas, né? A1, A2, B1, B2. Precisa de 4 equações. Você tem o quê? Equação potencial φ de A, φ1, né? Que é aquela solução lá, de A igual a V. Equação 2, o φ2, eu não botei os tamanhos aqui, né? Isso aqui é B, isso aqui é C, tá? φ2 de C igual a 0. Continuidade potencial na interface. B, né? E falta a última, que é a continuidade de J normal. J normal é menos sigma gradiente. Nesse caso seria sigma 1 dφ1 dr igual a B, sigma 2 derivada total, porque só depende de R, né? Você tem as 4 equações, então você determina a corrente que flui. Observe que a corrente que flui, você pode calcular em qualquer seção transversal. Você pode calcular a corrente que flui nesse meio, por exemplo, né? Vou botar um outro aqui de outra cor, só para a gente entender bem. Tá? Mais ou menos aí. Eu posso botar essa minha superfície de fluxo de corrente dentro do meio 1, por exemplo. Tá? Então eu calcularia J1 ds nessa superfície aqui. Tem que dar o mesmo resultado de J2 ds do lado de lá. Ou em qualquer lugar, qualquer que seja o tamanho aqui. Porque se não der o mesmo resultado, viola o princípio da conservação da carga. Tem que dar o mesmo resultado. A corrente que flui é sempre a mesma. Então, se eu calcular sendo por uma solução φ1 ou pela outra solução φ2, o resultado é o mesmo. Ou seja, você só quer saber qual a corrente que sai de um eletrodo para o outro. Você pode pegar qualquer cilindro intermediário e o resultado não vai mudar. Certo? Ok? Outro exemplo para vocês. Né? Condutividade diferente, isso. Condutividades. Isso. Se o que não vai ter? Vai ter. Eu posso perguntar para vocês, bom, qual é a carga de superfície aqui? Vai ter uma densidade de carga superficial aqui. Eu não falei quem são os epsilon, né? Então, se tem tempo de relaxação diferente desses dois meios, quando flui daqui para cá, vai ter um acúmulo de carga nessa interface. Toda vez que tem meios condutores distintos, se a corrente cruzar esses meios condutores de um para o outro, sempre tem acúmulo de carga na interface. Desde que os tempos de relaxação sejam diferentes. A condição de contorno é super importante, certo? Você vai ter capacitância aí no meio, vai. Mas a corrente não varia. Não varia. É assim, a corrente
tem um processo transitório, tá certo? Se você for imaginar como é que isso é construído, né? Você tem a interface entre dois condutores. Daí tem um transitório, certo? Nesse transitório, a corrente começa a fluir para cá, tem um DOS-DT, começa acumulado e atinge regime permanente, estacionário. Então isso aqui acumula, de repente atinge regime permanente, fica aí uma carga para cá. Ou seja, o que entra aqui sai, certo? Não se perde nada. Fica lá parada aquela carga, estacionária. O processo está dessa forma. No começo, a gente resolveu na aula passada, né? A carga vai para a superfície. No começo, a carga da superfície é zero. Tem um regime transitório que vai exponencialmente atingir o valor permanente e a partir daí fica fixo o processo. Né? Igual aquele problema que a gente fez lá. Podiam fazer com dois condutores. Não vou fazer isso com vocês não, porque é muito complicado o problema, certo? Nem pedindo prova esse tipo de coisa, mas podia ter meios diferentes e calcular o transitório desse problema, né? Meios diferentes de condutores, certo? Um outro exemplo que eu posso que a gente pode tratar aqui é um problema semelhante que a gente já fez, que eu posso perguntar para vocês, né? Suponho que você tem aí a seguinte estrutura, certo? Vamos ver assim. Vou botar assim meio passado. Vou fazer aqui um desenho, certo? Também. Vou fazer aqui de outra cor, diferente. Dá pra ver, né? Você tem aqui esses dois rapazes. Vou aproximar aqui um pouquinho, certo? Mais ou menos. Tem um pequeno espaçamento. Isso aqui são condutores, né? Certo? Então você tem essa estrutura aí. Digamos que essa estrutura ela é infinitamente longa. Certo? E aqui eu tenho um meio preenchimento entre essas duas regiões, condutores distintos. Até pequena separação, de forma que eu possa aplicar a diferença de potencial entre esses dois condutores. E aqui no meio tem um meio que conduz. Então esses são eletrodos, um eletrodo aqui, um outro eletrodo em U, meio condutor. Caracterizado por o quê? Densidade corrente simples. Tá? Eu vou perguntar, bom, qual é a resistência elétrica dessa estrutura, né? Um comprimento longitudinal L, se eu aplicar, quer dizer, não precisa aplicar nada, mas qual seria a resistência dessa estrutura no comprimento L? Para mim resolver o problema, o que eu faço? Bom, eu no laboratório chegaria, bom, deixa eu pegar uma bateria e aplicar V volts nesse em relação a esse. Certo? Vou medir a corrente que sai desse eletrodo e flui para esse aqui. Num comprimento L. Faço essa razão, eu tenho a resistência. Né? Então ele resolveria o problema, né, que vocês sabem como resolver, né? Problema de valor de fronteira, que o potencial chama isso aqui de Y, certo? Isso aqui de X, largura A, altura B. Nós sabemos que esse problema é o mesmo problema, solução do problema com potencial numa curva bidimensional,
Isso aqui vai dar uma série, né, de potências. Temos N ímpar, né? Já foi resolvido isso, certo? Então você teria a função potencial para esse problema, que já foi calculada, xy. Oi? Caso o quê? Fale mais alto, por favor. Para não aparecer a soma discreta. Soma discreta, certo. Eu poderia aplicar a função A, B, B, C. Você não pode, porque... não, peraí. Você está perguntando se nesse problema que eu estou falando aqui, você pode aplicar uma tensão V sendo de alguma coisa? Não pode, porque o potencial não seria constante no condutor. Você não pode forçar o potencial variável no condutor, ele é constante. Ele ainda é potencial. Certo? Ainda é. Nós estamos ainda no regime estacionário e regime estático. O potencial em condutor é constante. Então ele nunca vai variar. Certo? Mas eu podia perguntar, bom, deixa eu pegar uma senoide aqui, e qual é a corrente que flui, qual é a corrente que chega nesse condutor aqui em U? Eu podia fazer essa pergunta para vocês. Certo? Parecido com isso. Mesma coisa aqui, eu falei um problema, qual é a corrente que chega nesse condutor em U? Eu não vou ter o diferente potencial mais porque o potencial é variável, mas eu posso fazer essa pergunta, qual é a corrente que chega, que flui no condutor em U? Certo? Vou fazer isso. Pessoal, qual foi a solução disso aqui? Isso aqui tem em algum lugar, né? Eu estou sem aqui na minha, sem o meu... Isso aqui vai dar 4V sobre π, né? Soma em N ímpar. Acho que é 1 sobre N, né? Acho que é 1 sobre N. Vai dar seno de N πx sobre A. Seno hiperbólico. Nπy sobre A. Dividido por N, né? Seno hiperbólico Nπp sobre A. Essa é a solução desse problema. Isso? Tá certo aí, pessoal? Veja aí. N ímpar, né? Certo? Ok. Bom, então você tem problema resolvido. Daí você precisa saber o que, né? A informação importante é a densidade corrente. E se eu quero saber qual é a corrente que sai desse eletrodo e vai para esse, eu posso pegar qualquer seção transversal que eu quiser, certo? Vou pegar uma simples, né? Ou eu pego uma aqui, nesse condutor YAB, ou eu pego soma a corrente que entra aqui, mais a corrente que entra aqui, mais a corrente que entra aqui. Observe que isso é num comprimento L, certo? Então eu vou pegar aqui num comprimento ΔZ. Depois multiplico, porque não depende de Z, né? Eu pego só numa seção longitudinal ΔZ. Então veja. Então, quem é a densidade corrente? Se você quiser fazer só nesse eletrodo aqui, a que sai desse eletrodo, né, o seu J é o JY, certo? Componente Y pleno. Não precisa nem me preocupar que é JX. Porque se eu calcular o J nesse eletrodo, ele vai estar ortogonal, vai estar na direção do campo elétrico, vai estar ortogonal ao eletrodo. Tá? Se calcular a derivada em relação a X potencial, só em relação a Y. Então, para mim, basta o JY, que é menos dφ dy, e depois calcular isso só em y igual a b. Tá? Então, dφ dy é derivada do seno hiperbólico, né? Da nπ sobre a com seno hiperbólico. Então, vai dar 4v sobre a, porque o π cancela, n cancela com n, aqui tem expressão geral, né? Seno de n e x menos dφ dy, né? Então tem um menos aqui, né? Certo? Seno, né? Cosseno hiperbólico
Ele foi embora, ficou sendo hiperbólico aqui. E mais especificamente, eu quero JY em Y igual a B, certo? De X, Y igual a B. Tá? Vai dar o quê? Cosseno hiperbólico de B sobre A, seno hiperbólico embaixo, da tangente hiperbólica embaixo. Que vai dar menos 4V sobre A. Uma constante, né, que depende de N. Você vai ter... posso botar cotangente hiperbólica em cima para não ficar cotangente hiperbólica de B sobre A. Seno de N pi x sobre A. Observe que a corrente é não uniforme, né? O eletrodo. Certo? Bom, eu tenho necessidade de corrente. Com isso, eu calculo a corrente que flui para baixo. O meu N, no caso, né? Menos a Y. Certo? Então, na realidade, a corrente ΔI que flui no elemento de área aqui, chamado DI, né? DI é J escalar menos AY, elemento de área, que é quem? Uma profundidade ΔZ e um comprimento lateral dx. Né? O elemento de área é quem? J normal, elemento de área que é dx ΔZ. Melhor botar um ΔE aqui, tá certo? Ficou complicado, né? Não, tudo bem, tá certo, deixa assim mesmo. Então isso aqui é menos JY. Tá? Menos JY dx ΔZ. Então você tem a corrente que sai do eletrodo de cima, que é essa corrente que você quer, né? Menos JY, né? Então o DI menos JI vai ser 4V sobre A, soma em N ímpar, cotangente hiperbólica. Você tem seno dx, daí tem um ΔZ aqui. Então a corrente que flui no comprimento ΔZ, vou chamar de ΔI, certo? Que é integral em x, né? Integra tudinho, você só tem a corrente que flui num segmento ΔZ longitudinal. Tá? Você está pegando só a corrente que flui aqui num segmentozinho, né? E está olhando isso aqui, ó. ΔZ. Então integrou aqui, você tem a corrente que flui em todo esse segmento, né? ΔZ ao longo da direção Z. Seria o ΔI. Né? O ΔI, essa integral vai dar positiva, né? 4V sobre A soma N ímpar. Para economizar quadro aqui, a integral disso aqui vai dar o quê, né? Zero A vai dar A sobre NΠ. Cosseno com sinal negativo, né? Menos cosseno. Menos, né? Invertendo o limite de π até zero. Que de novo dá 2, certo? Porque N é ímpar. Certo? Que dá 1 menos cosseno de NΠ. Desculpa, de π a zero não, de x de A até zero, né? De A até zero. Cosseno de NΠ dá sempre menos 1, porque N é ímpar. Então vai dar 2 isso aqui. Então dá 2A sobre NΠ. Né? Então 2A sobre o N volta a aparecer de novo, né? O 2 vem para cá, o A cancela, vai ficar então, deixa eu economizar aqui um pouquinho. Vocês verifiquem essas contas depois. Então 2, né? Vai dar 2 vezes 4, 8 V
A com A cancela, Pi aparece novo, tá certo? E aparece um N embaixo, né? Falta alguma coisa? Não, né? Vai ficar então só o cotangente hiperbólica sobre N. Então essa é a corrente que flui nessa estrutura, né? Então você pode calcular aí a impedância desse comprimento seria V sobre essa corrente, né? Você tem o resultado final. Pessoal, a parte mais importante desse resultado aqui é mostrar que isso aqui, observe o seguinte, se ele é muito grande, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico se tornam iguais, certo? Estou lembrado, né, daquela seno hiperbólico e cosseno hiperbólico viram uma exponencial, né? Elevado a x sobre 2. Ambos, né? Uma exponencial decrescente some. Então isso aqui tende a 1, certo? Quando n é muito grande, isso aqui tende a ser 1. Você tem a série 1 sobre n. E você sabe muito bem que não converte. Soma de 1 sobre n não converte. Tá? A partir de um certo momento, essa função se torna 1. Então a série de 1 sobre n, que não converte. Ou seja, esse problema, a corrente seria infinita, né? Nesse problema aí. Tá? Mas é infinito bem conhecido. É infinito que vai para infinito dessa forma aqui. Tá? Não é infinito qualquer, né? É infinito que tem uma forma. Certo? Por que não é infinito? Porque essa estrutura realmente a corrente é infinita, tá certo? A densidade de corrente nessa região aqui é muito grande. Tá? Então, essas coisas acontecem, né? É claro que no caso real isso aqui variaria daqui para cá, né? Nesse espaçamento aqui, dando um zoomzinho aqui, sabe? Daqui para cá o potencial varia de V até zero, teria que levar em consideração isso, né? Isso não pode ser tão pequeno, senão dá um curto-circuito, o campo é muito intenso. Aí com essa, levando em consideração a variação do potencial, aí sim o resultado daria um resultado finito. Tá? Mas o fato de eu ter V e zero na mesma região praticamente, né, na nossa idealização, dá essa incongruência. Tá? Ok? Bom, alguma dúvida? Então a gente para por aqui, tá certo? A gente pode fazer o seguinte: se quem quiser ver a prova lá em cima, terminando mais cedo aqui, quem quiser dar uma olhada na prova, algumas pessoas queriam ver as duas provas, né? Quem quiser ver e saber por que saiu o desempenho que saiu, eu vou lá para cima daqui a 5 minutos, você pode procurar lá na minha sala, certo?